Na aula passada, nós definimos o vetor gradiente. Agora a gente vai, nessa aula de hoje, entender um pouquinho mais do papel que esse vetor representa dentro do cálculo de várias variáveis. Então, vamos começar o caso aqui com funções de duas variáveis. Então eu começo tendo uma função definida num aberto do R2, de classe C1, tá? Para ser diferenciável e tudo mais, né? E aí eu pego um ponto C pertencente à imagem da minha função f. E o ponto ou um ponto de A, tal que o f de x0 y de 0 é exatamente esse valor C. E tenha o gradiente da função não sendo diferente do vetor nulo, tá? Ou seja, as duas derivadas, pelo menos uma das derivadas parciais é não nula. Essa aqui é a condição para a gente aplicar o teorema da função implícita. Então, pelo teorema da função implícita, eu consigo um intervalo contendo x0, de tal forma que eu defino uma função, y de x, em que ela satisfaz essa função, ou essa equação, f de x, y de x igual a c para todo x pertencente a i. Com essa função y de x e esse intervalo, a gente pode então definir uma curva. A curva basicamente vai ser definida por x, y de x, tá? E para essa curva, eu tenho obviamente que f de gama de x é a constante, né? É c para todo valor. Então, na verdade, essa curva gama que eu estou pegando é parte da minha curva de nível C de f. Bom, o que acontece? Como eu tenho essa equação, a f de gama de x é igual a c para todo x, eu posso derivar isso aqui. Isso aqui é uma função de uma variável, então derivando isso aqui é igual a derivar a minha constante. Acontece que derivar essa função, pela regra da cadeia, é o gradiente da função no ponto vezes produto interno, né? Produto interno com o vetor tangente, né? Que é a derivada de gama no ponto x. E a derivada da constante é zero. Ora, isso ocorre para todo x pertencente a i. Em particular, acontece no ponto x0, y0. Então, no x0 vai dar x0, y0, né? O gama de x0 é x0, y0. Produto interno com a derivada de gama no ponto x0, igual a zero. Isso está dizendo que o vetor gradiente no ponto x0, y de 0, ele é ortogonal ao meu vetor tangente à curva gama. Então, geometricamente falando, o que a gente tem é isso. O vetor gradiente é sempre o vetor ortogonal à minha curva de nível que passa por aquele ponto. Tem um desenho aqui, basicamente, do que a gente tem, né? Então, eu tenho a minha curva de nível. Curva de nível não necessariamente é uma função, tá? Mas quando eu pego num ponto local, então eu tenho aqui esse ponto, eu tenho uma determinada curva que vai representar isso pela função implícita, e eu tenho aqui a minha tangência a esse cara. Então o vetor gradiente sempre vai estar na ortogonal ao meu vetor tangente. Então eu pego o gradiente da f, vai corresponder à parte ortogonal ao meu vetor tangente à minha curva de nível. Já no caso, bom, continuando, a gente pode pegar aqui então, definir de duas formas. Primeiro, eu posso definir a reta, que é a reta normal à curva de nível, simplesmente pegando a reta que parte desse ponto e segue pelo vetor gradiente. Então, minha reta normal em x0, y0 será dada pelo par xy igual a x0, y0 mais lambda vezes o vetor gradiente, onde o lambda pertence aos reais. E a reta tangente, ela também pode ser encontrada, né? Então eu posso encontrar a reta tangente aqui, a minha curva de nível, simplesmente observando que se eu pegar um ponto aqui da minha curva, menos o ponto x0, y0, isso vai dar um vetor,
e esse vetor vai estar ortogonal com o gradiente. Portanto, eu tenho que x menos x0, y menos y0, que é o ponto xy menos o ponto x0, y0, produto interno com vetor gradiente tem que dar zero. Então, isso aqui descreve exatamente a equação da reta tangente à minha curva de nível. Bom, vamos para o caso agora de três variáveis, né? Então, no caso de três variáveis, eu tenho uma função de três variáveis. Novamente, eu tenho um conjunto A. Essa função, estou considerando aqui de ser no aberto A, para garantir a existência do teorema da função implícita. Então, eu tenho aqui, pego um ponto da imagem e um ponto do meu conjunto A, tal que o f de x0, y0, z0 é exatamente o meu valor C da imagem. E o gradiente da minha função no ponto é diferente do vetor nulo, significando que pelo menos uma das derivadas parciais é não nula. Pelo teorema da função implícita, se eu tenho essas condições, existe uma bola aberta do meu domínio, do x0, y0, e uma função que depende de x e y, né? Que nós estamos no caso 2 do teorema da função implícita, tal que a função aplicada no par xy e z de xy é constante. E mais ainda, essa função no ponto x0 e y0 vai dar o z0, né? Que é o ponto correspondente. Bom, a partir daí, do momento que eu tenho essa função, eu posso definir uma superfície, né? Porque quando você tem, no caso de duas variáveis, eu tenho curva de nível. Se no caso de três variáveis, eu tenho uma superfície de nível, né? Então, a minha superfície vai dada pelo par xy e pela função z de xy no teorema da função implícita, para todo xy pertencente à bola aberta que eu encontrei lá. E toda vez que eu aplico f em um ponto da minha superfície, ele é igual a C, ou seja, essa é a superfície de nível C de f. Agora, o que eu vou fazer é pegar uma curva em cima dessa superfície, tá? Porque eu não consigo derivar esse cara aqui, essa equação. Então, pegando uma curva nessa superfície que passa exatamente pelo ponto x0, y0, z0, eu vou ter então a derivada da composta da f com essa curva dessa superfície, tá? Igual a derivada da constante. A derivada aqui eu vou aplicar a regra da cadeia novamente, né? Então vai ficar o gradiente da f na curva gama de t, vezes a derivada da gama, né? O produto interno com a derivada da gama, que é o vetor tangente, igual a zero. Portanto, o vetor gradiente da função no ponto x0, y0, z0, ele é ortogonal ao vetor tangente a essa curva gama da superfície de nível. Mas como eu considerei uma curva arbitrária, ou seja, eu peguei qualquer curva nessa superfície de nível, isso significa que o vetor gradiente ele é ortogonal a qualquer curva da superfície que passe por esse ponto. Ou seja, ele é ortogonal ao plano tangente da superfície nesse ponto, da superfície de nível nesse ponto. Então eu tenho aqui, ó, que o meu vetor gradiente é normal à superfície de nível no ponto. Ora, se ele é normal à superfície de nível do ponto, da mesma forma eu posso definir a reta normal. A reta normal vai ser o ponto base da minha superfície, x0, y0, z0, mais lambda vezes o vetor gradiente da função. E já que ele é ortogonal ao meu plano tangente, o plano tangente pode ser descrito simplesmente pelo gradiente da f multiplicado por x menos x0, y menos y0, z menos z0 igual a zero. Observe que no caso de duas variáveis, é uma equação muito parecida com essa, só que com duas variáveis, e o resultado é uma reta. Aqui, a gente tem como resultado um plano tangente correspondente. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, a gente tem uma função, né, z de xy, que é descrita por esta função implícita. Então, eu tenho x vezes y vezes z, mais x ao cubo, mais y ao cubo, mais z ao cubo, igual a 3z, no ponto 1 menos 1, 2. Então,
usando aqui, bom, preciso encontrar qual é a função que corresponde a isso, né? Então, eu vou simplesmente aqui subtrair de ambos os lados e vou chegar que a minha função vai ser essa função, esse primeiro termo que está cá, menos 3z. Para que eu possa usar esses resultados que eu fiz agora há pouco, eu preciso primeiro verificar se isso realmente é um ponto da minha superfície descrita por essa equação, ou seja, se ele satisfaz essa equação igual a zero, né? Então, eu substituindo aqui, eu tenho 1 menos 1 e 2, tá? Então, eu tenho 1 menos 1 substituindo em cada um dos valores, né, correspondente, fazendo a conta, deu zero, né? Na verdade, o que eu estou dizendo aqui é que não é que ele tem que ser igual a zero, é que este ponto aqui eu tenho a curva de nível igual a zero para a minha superfície, tá? O gradiente dessa função f vai ser a derivada disso aqui em relação a x, então vai dar yz, só que... Bom, aqui é derivada parcial, então x, y e z são independentes do ponto de vista de derivada parcial. Por isso que aqui dá x dá yz, a derivada de x dá 3x ao quadrado, dá 0, 0 e 0. Depois, a derivada da f em relação a y dá xz, 0, 3y ao quadrado, 0. E, finalmente, em relação a z, dá xy mais 0, 3z ao quadrado, menos 3. Tá? E quando eu faço, então, o gradiente aplicado no ponto 1, menos 1 e 2, eu encontro, substituindo aqui os valores de x, y e z nesse vetor, eu encontro o valor 1, 5 e 8, que é diferente do vetor nulo em todos os pontos. Bastava ser um só nulo, mas todos já são. Então, eu estou em condições de, já que o gradiente é não nulo, eu posso então encontrar a reta normal e o plano tangente nesses pontos. Então, a reta normal vai ser dado por x, y, z igual ao ponto em que eu estou calculando, mais lambda vezes o vetor gradiente que eu encontrei. Portanto, a equação da reta é x igual a 1 mais lambda, y igual a menos 1 mais r vezes lambda. Tem um erro de digitação aqui, né? Na verdade é um 5, tá? Isso aqui tá errado, né? É um 5. É um 5, tá? 2 mais 8 lambda, ok? E o plano tangente vai ser dado pelo vetor gradiente vezes x menos x0, y menos y0, z menos z0, né? Então, fazendo aqui o produto interno, eu tenho x menos 1 mais 5 vezes y mais 1 mais 8 vezes z menos 2 igual a 0. Essa é a equação do plano tangente à superfície naquele ponto.